Bom dia a todos, estamos aqui para o segundo dia de reunião do PMO de abril de 2022. Meu nome é Thiago, sou da gerência de programação mensal. A gente vai acompanhar vocês ao longo dessa manhã. Primeiramente aqui eu vou passar com vocês qual é a nossa programação prevista para hoje, que temos basicamente. Esperar carregar, perfeito, carregou. Agora pela manhã, basicamente, a gente vai iniciar com a previsão de afluência de curto prazo, abril e maio de 22. Faremos um intervalo de 5 minutos. Na volta do intervalo, responderemos perguntas que tiverem no nosso chat e apresentaremos os resultados do PMO de abril de 22. Na sequência, mais um intervalo. Na volta, a resposta a perguntas que ficarem pendentes ainda. E faremos a leitura da ata da reunião de hoje, registrando os ocorridos de ontem e hoje, e faremos o encerramento previsto para as 11 horas. Agradeço aí a atenção de todos, a participação de todos os agentes aqui envolvidos. Vou pedir para o Fred, da Gerência de Recursos Hídricos e Meteorologia, apresentar a previsão de curto prazo. Por favor, Fred. Opa, obrigado, Thiago. Bom dia a todos os presentes aqui na reunião. Então, para falar sobre, né, a previsão de vazões e geração de cenários para esse PMO de abril. Então, começando com o subsistema Sudeste, vamos falar um pouco sobre o que aconteceu em março. A gente viu que no PMO a gente tinha previsto 79% da MLT para março, e esse valor foi, né, divergindo um pouco durante as revisões, mas com desvios máximos aí de 5% na revisão 2, e o fechamento estimado para março neste PMO é de 76%. Né? Março fechou como o 14º menor histórico de março para o subsistema Sudeste. Já a previsão do Sudeste é de recessão para as próximas semanas aí em abril. Ficamos com uma previsão média mensal de 75% da média de longo termo, que representa a 12ª menor do histórico de abril. E a gente destaca aí o comportamento da ENA nas principais bacias do Sudeste, começando aí com a Bacia do Grande, com a previsão de recessão, que já se encontra em 54% da MLT, com previsão mensal de 57%. A Bacia do Rio Paranaíba também é em recessão, né? O patamar aqui de 69% deve continuar para a previsão mensal, né? Continuar também abaixo de 70% da MLT. Na Bacia do Rio Tietê, que já está se verificando 80% da sua média, a previsão mensal fica em 70% e também caracterizando aí uma recessão para as próximas 2 semanas. O Paranapanema, até nos próximos dias, deve ter uma ascensão na ENA, mas deve continuar caindo no restante das 2 semanas, fechando uma previsão mensal de 69%. E na Bacia do Rio Paraná, também uma previsão de recessão, passando aí de 75%, né, que é a ENA que a gente observa hoje, para uma previsão mensal de 66%. Para o Subsistema Sul, no PMO, a gente ia fazendo uma previsão de 37%, que acabou não se concretizando, né? A gente foi revendo esse valor durante todas as revisões e vendo que o fechamento do mês ia ficar bem mais alto do que tinha sido previsto, né? Foi feita uma previsão de 51% na revisão 1, de 70% na revisão 2, 68% na revisão 3, mas o fechamento do mês de março, que a gente estima agora no PMO de abril, é que fique em 99%, né, bem próximo à média, representando, né, o 42º maior, né, do histórico de março. Já as previsões, o Sul deve continuar subindo, né, nessa primeira semana aí de abril, mas depois disso é esperado que as ENAs diminuam. Mas, mesmo assim, a previsão para o mês de abril vai ficar muito próxima à média, né? 97%. Representa aí para o mês de abril
a posição 40 do histórico. E aí destaca aí a previsão para a bacia do Rio Iguaçu, que deve ter um incremento nas vazões aí nos próximos dias, e depois recessão durante as previsões diárias, né, para a primeira e segunda semana, fechando uma previsão mensal de 102% da média. Para a bacia do Rio Uruguai, que teve aí uma precipitação bem alta verificada nos últimos dias, né, aí batendo quase 60 milímetros, é esperado então que essa chuva se converta em vazão, elevando aí a ENA nos próximos dias. E depois, com a baixa previsão de precipitação, ela deve rescindir, mas fechando uma previsão mensal muito próxima à média de longo termo. Para o subsistema Nordeste, o valor previsto no PMO de março era de 124%. E acabou que durante as revisões também deu uma oscilada, mas ficando ainda assim muito próximo desse valor. Tanto que a estimativa para o fechamento do mês de março hoje é de 120%, né, que se caracteriza o 24º março do histórico. Já a previsão do Nordeste, que é de recessão bem acentuada aí nas primeiras 2 semanas do mês de abril, e depois essa vazão deve se estabilizar, fechando uma média mensal de 43%, ou quase aí 5.000 megawatts médios. Essa previsão representa a sexta menor do histórico de abril. Então a gente vê o acompanhamento da previsão para a bacia do Rio São Francisco, que mostra essa recessão bem acentuada nos próximos 2 semanas, e aí depois as vazões devem se estabilizar, fechando uma previsão mensal de 43%. Para o subsistema norte, né, no PMO a gente fez a previsão de 114% para a ENA de março, que foi oscilando pouco durante as revisões e chegou ao valor de 121% nesse PMO de abril para o fechamento de março. Então, março espera-se fechar como o 14º maior do histórico. E as previsões de abril vazões estáveis, né, oscilando pouco durante esse mês, fechando aí uma previsão mensal de aproximadamente 30.420 megawatts médios, ou 113% da MLT, que representa o 23º maior abril do histórico. E aí destaca as previsões para a bacia do Rio Tocantins, com recessão nas próximas 2 semanas e com uma previsão mensal de 93%. Então, vamos aí fazer uma olhada geral do sistema interligado. Então, para o próximo mês, a gente espera aí, esses tons alaranjados representam previsões abaixo de 80% da média do longo termo, que pega aí a maioria das bacias do Sudeste e do Nordeste, né? Do Nordeste salvo aí o Parnaíba. E na região Norte e também na região Sul a gente vê previsões mensais próximas à média. É só no extremo norte aí do Brasil que a gente tem expectativas de ENAs acima da média de longo termo. Aí nas bacias do Rio Araguari, Santo Antônio do Jari, Curuaú, né? E aí eu também trouxe a previsão de vazão para a próxima semana, aí também um panorama geral. Não muito diferente do que a gente viu para a previsão mensal, né? Chuvas bem fortes, uma expectativa de elevação de ENA aí no extremo norte do Brasil e no extremo sul, aí nas bacias do Rio Iguaçu, Uruguai e Jacuí. No sudeste, a expectativa é de ENAs baixas, abaixo de 80%, e aí no norte e aí no São Francisco, para a próxima semana, de vazões próximas da média. Então, a previsão semanal para cada subsistema, né? A região sudeste começa aí em 69%, sobe para 79% na segunda semana, e aí vai gradualmente descendo até chegar a um patamar de 70% na quinta semana. O Nordeste começa a primeira semana, deve fechar
próxima à média, em 104%, baixando para 49% na segunda semana, e aí com uma recessão mais sutil durante as próximas semanas, fechando o mês de abril em 35%. O subsistema norte tem previsões mais estáveis nas 3 primeiras semanas, aí próximas de 115%, e começa uma recessão gradual nas 2 últimas semanas. E o subsistema sul começa com uma previsão bem alta, né, na primeira semana, 173% da MLT, aí acaba rescindindo nas semanas 2, 3 e 4, chegando aí a previsão mais baixa de 84% na quarta semana. E aí fecha o mês de abril em ascensão com 95%. Aí nossa análise de sensibilidade para a previsão mensal. Então, o Sudeste, que tem uma previsão esperada de 75%, podendo oscilar 9% para mais, 9, 11% para mais ou para menos. No Sul, a previsão é de 97%, com 53% no limite inferior e 145% no limite superior. No Nordeste, o valor esperado é de 43%, aí oscilando aproximadamente 10% para mais ou para menos no limite superior e inferior. E no subsistema Norte, a previsão é de 113%, com limite inferior em 104% e superior em 122%. Então, agora, os cenários de vazões. Como a gente faz a previsão para o mês de abril, os cenários de vazões abrem para o mês de maio. A gente gera 1.000 cenários de vazões que são agregados em 193 aberturas para esse mês de maio. Então, no Sudeste, a gente consegue ver, né, que a previsão mensal é de recessão, né, para o subsistema, e os cenários também mostram, a maioria dos cenários aqui nessa faixa entre 70% e 90% da MLT. No Sul, a gente tem já uma distribuição mais bem distribuída, né? Vamos dizer assim, com percentuais bem próximos em vários cenários. Eu cheguei até aqui a calcular, temos 38,5% ficam nessa região próxima à média, 39% fica abaixo de 70% da MLT e 22% fica aí acima de 130% da média de longo termo. Então, são valores bem distribuídos em todos os cenários. Já o subsistema norte, a maioria dos cenários para maio fica aí abaixo de 70% da MLT. Inclusive, né, 70,5% dos cenários que foram gerados ficam abaixo de 50% da MLT. E o subsistema norte, que vem aí com uma previsão para o mês de abril de cair 2.000 megawatts, deve ter por mês de maio também a maioria dos cenários aí entre 110% e 130% da MLT, com a maioria aí dos cenários aqui acima da média de longo termo. Então era isso que eu tinha para apresentar para vocês. Vou estar disponível para responder eventuais dúvidas que tiverem. Tiago. Obrigado, Fred. Bom dia. Com essa apresentação do Fred, a gente encerra esse nosso primeiro bloco de apresentações do dia de hoje. A gente vai fazer um intervalo de 5 minutos. Fique à vontade para enviar suas perguntas, suas dúvidas para o nosso chat, que a gente vai responder na sequência. Muito obrigado, pessoal. Até daqui a pouco. Bom dia a todos. Dando sequência aqui à nossa reunião do PMO de abril de 2022, registramos aqui uma única pergunta do Lúcio Sunano. Lúcio, a sua pergunta ela está referente aqui à simulação do Decomp. A gente vai responder no próximo bloco, porque a gente vai apresentar agora os resultados do Decomp, e aí na sequência a gente faz um intervalo e logo em seguida a gente responde a sua dúvida, só para estar no contexto mais adequado, tá bom, Lúcio? Eu pedir para guardar um pouquinho. Eu vou pedir para a Diana fazer a nossa apresentação de resultados do PMO. Por favor, Diana. Bom dia, Thiago. Bom dia a todos que estão acompanhando esse segundo dia de apresentações do PMO de abril. Então, aqui eu vou passar os principais resultados referentes à rodada do modelo Decomp.
Então, a gente vai passar aqui pela previsão de N, previsão de carga, importação de energia, depois a gente entra direto nos resultados em relação ao CMO, o armazenamento previsto para o mês inteiro de abril, além de despacho térmicas, comandos antecipados das usinas AGN também, além das informações adicionais de praxe. Então, começando aqui, né, em relação à ENA, já teve uma apresentação anterior, né, do Fred, referente a essa informação. Então, fica a tabela aqui de referência, dado que já foi muito bem explicado anteriormente todas essas questões. E em relação à previsão de carga, também teve uma apresentação específica na reunião de ontem, sobre o comportamento da carga prevista para o mês de abril. Então, ficam essas tabelas aqui para referência nessa apresentação. Lembrando que nos relatórios que a gente divulga em seguida também, tanto no sumário, no relatório do PMO, tem a nota técnica também, e também no IPMO, que é o documento que sai logo de manhã, com as informações preliminares já mais condensadas, essas tabelas também ficam lá disponíveis para a conferência. E em relação à importação de energia, esse slide também foi mostrado ontem na apresentação de dados de entrada do curto prazo, e só um reforço que a gente só recebeu oferta para a próxima semana, que engloba o período de 26 de março até 1º de abril, apenas da Enel e para o Uruguai, totalizando um montante aí para a semana de 500 megawatts médio para todos os patamares de carga. Então, agora entrando nos resultados do Decomp em si, que a gente traz a previsão de CMO, né, do Decomp para a primeira semana, destacada aqui de azul, que é o resultado que importa para a gente, dado que ao longo do mês a gente vai fazendo revisões e sempre atualizando a primeira semana em questão. Então, os resultados principais que a gente está olhando agora para a semana de 26 de março a 1º de abril. Comparando um pouco o CMO do mês de março com esse CMO que a gente está prevendo, em mês de março a gente viu uma estabilidade do CMO desde o PMO de março até a terceira revisão do mês passado. Então, a gente manteve bem estável em torno lá dos 10, 12 reais, sem muitas variações significativas ao longo das revisões. Então, comparando com a revisão 3 de março, com o resultado que a gente obteve na rodada de ontem, do Decomp, a gente observa aí uma elevação de cerca de 30 reais por megawatt-hora para os subsistemas Sudeste e Sul, e o subsistema Nordeste e Norte mantendo o CMO zerado, dado o mesmo motivo, né, do mês anterior, de acordo com os seus excedentes energéticos, além de o atingimento também dos limites de intercâmbio. Então, em relação aos limites de intercâmbio, aqui do lado a gente tem esse diagrama, onde a gente coloca aqui os principais troncos, né, os troncos entre os subsistemas, onde estão destacados aqui os limites em que a gente observou que foram atingidos os valores máximos, né, os limites de intercâmbios que ficaram ativos nesse estudo. Então, para essa primeira semana, a gente observou que a gente ficou com o bipolo aqui do norte para o sudeste, atingiu o limite máximo em todos os patamares de carga, no limite estrutural, dado que a gente não tinha nenhuma intervenção prevista que afetasse a redução desse limite na primeira semana. Já aqui para o FNS e o FNS mais NES, eles ficaram ativos, atingiram os valores máximos nas restrições, esse Czinho aqui referente às restrições conjunturais, dado que para a primeira semana operativa a gente tem umas intervenções que afetam na redução do limite desses intercâmbios, então a gente teve o atingimento no conjuntural, dado que estava um pouco mais baixo do que o estrutural. E aqui na tabela de baixo a gente tem aqui o acompanhamento da previsão de armazenamento aí ao longo do mês. É sempre a data aqui que aparece nessa tabela é sempre referente ao final da semana operativa. Então, a primeira semana operativa vai do dia 26 até o dia 1º de abril, e aqui a gente deixa sempre qual é o nível previsto para o final de cada estágio. Então, em relação ao nível inicial, esses valores também foram apresentados ontem na apresentação de dados de entrada, começando o estudo do subsistema Sudeste com 61,5% da energia armazenada do subsistema, o Sul com 37,8%, Nordeste com 93,3% e Norte com 98%. E olhando aqui o final do mês, no dia 30 de abril, a expectativa é que a gente ganhe aí um pouquinho mais de armazenamento para o Sudeste, para o Sul, para o Nordeste e para o Norte também, todo mundo aí recuperando, chegando a 69% no Sudeste, 40,5% no Sul,
95% no Nordeste e 98,2% no subsistema Norte. Em termos de SIM, a gente está iniciando o estudo com 68,10%, 68,1% da energia armazenada do SIM, com a previsão de fechar o mês com 73%, em torno de 73,2%. Em relação ao CMO, comentei que a gente teve uma diferença, né, de R$ 30, mais ou menos, por megawatt-hora, comparando com da última revisão do PMO de março. Nem sempre nessa reunião aqui dos resultados a gente consegue terminar esse estudo a tempo. Então, dado que hoje a gente conseguiu finalizar essa avaliação, a gente já traz aqui para todo mundo ter ciência e ter uma comparação, né, de quais foram os motivos, os fatores que influenciaram nessa variação do CMO de uma semana para outra. Aqui vale uma ressalva, né, que essa ordem dos estudos que a gente faz nem sempre são as mesmas, né, a gente sempre avalia qual é a melhor maneira de mostrar, então, geralmente a gente costumava colocar a parte do acoplamento nos primeiros estudos, hoje agora a gente está vendo que é melhor colocar no final, então a gente fica aí continuamente pensando numa melhoria para melhor representar essa variação e entender um pouco melhor os fatores que contribuíram. Então, a gente tem aqui o resultado, né, do CMO, da última revisão do PMO de março, depois a gente foi atualizando aí em sequência cada fator indicado aqui no gráfico. Então, atualizamos primeiro aqui, tem a previsão perfeita, né, que era a rodada da revisão 3, considerando a própria resultado do Decomp em si, da última semana, e depois, com base nos dados do DEC oficial, a gente foi atualizando, então, o nível de partida, carga, disponibilidade, restrições elétricas, hidráulicas, e por fim a gente atualizou, então, novos cortes do New Wave, nova opção de custo futuro, e por fim as vazões. Então, a gente observa aqui que os principais fatores aqui que contribuíram nessa elevação do CMO em relação à última revisão do PMO de março foram os cortes, elevando em torno de, afetando em cerca de R$ 10 no sentido positivo, né, elevando o CMO, e a atualização da previsão de vazão aí, elevando em torno de R$ 27, R$ 26. Então, com esse CMO obtido pelo Decomp, a gente traz aqui essa tabela com a previsão de geração térmica estimada pelo Decomp, lembrando que o que a gente considera no Decomp não entra nada de garantia energética, e além de que a ordem de mérito também, aqui é uma estimativa do Decomp, dado que a ordem de mérito é dada diariamente pelo modelo D100. Então, observando essa tabela aqui, esse gráfico aqui no início do slide, a gente observa que esse montante de cerca de 3,7 gigawatts médios nessa primeira semana operativa de abril é referente e é a geração por inflexibilidade, sem geração por razão elétrica ou ordem de mérito previsto. E aqui tem uma previsão também da geração térmica ao longo das semanas e fica para referência futura de vocês. Essa tabelinha que a gente tem também nos nossos relatórios do IPMO, fica também no sumário executivo e também na nota técnica, que é geralmente publicada no final do dia. Mas aí aqui fica um extrato da geração térmica por modalidade, por usina, onde na primeira tabela a gente tinha agregado por subsistema e que a gente tem um pouco mais detalhado. Mas a gente observa a mesma coisa, né, da outra tabela, que a geração é tudo por inflexibilidade, que as únicas, no Sudeste, por exemplo, as únicas térmicas que ficariam no mérito com esse CMO que a gente obteve era Angra 1 e Angra 2, mas sendo que essas usinas são totalmente flexíveis, então fica 0 no mérito. Para os outros subsistemas, o mesmo comportamento também, fica a tabela de conferência. E, por fim, em relação aos resultados, a gente finaliza aqui com o despacho das usinas AGNL, nesse PMO de abril, a gente está comandando antecipadamente o despacho para a semana de 28 de maio até 3 de junho. Então, a gente observa aqui que o benefício GNL estimado pelo Decomp para essa semana é em torno de R$ 46 por megawatt-hora, tanto para o subsistema Sudeste quanto para o subsistema Nordeste, tem uma pequena variação, mas em torno desses 46, e esse benefício bem menor que o CVU de todas as 3 usinas. Então, não há expectativa não há despacho por ordem de mérito para nenhuma dessas 3 usinas. Também não há comando de despacho por garantia energética e também não há necessidade de geração por razão elétrica para nenhuma dessas usinas. E aqui, finalizando a apresentação em si, só algumas informações adicionais que já foram dadas ontem. Aqui é mais um lembrete também, né, referente a uma
carta que o ONS enviou para os agentes térmicos referente à solicitação das informações de disponibilidade das usinas até o final do ano de 2022. Então, faço aqui só um lembrete em relação ao prazo de envio dessas informações que a gente solicitou para que fosse enviado até dia 4 de abril. Em relação à abertura do fórum, então, ontem de noite a gente publicou o deck preliminar do Decomp. Hoje, às 9 horas, esse fórum foi aberto para envio de dúvidas e vai ficar aberto até meio-dia. E, como foi falado ontem, ao longo do mês de abril, a gente vai ter uma antecipação do estudo por conta de alguns feriados previstos ao longo desse mês. Então, aqui fica de reforço e lembrete que na revisão 1 e na revisão 2 esse fórum será aberto na sexta-feira, o prazo sempre o mesmo, de 9 até meio-dia. Na revisão 3 será na quinta e na revisão 4 será na quarta. A gente fica aí à disposição para eventuais dúvidas que possam surgir. Eu fico aqui à disposição agora, né, para alguma dúvida que seja enviada agora, né, agora para a reunião, mas aí ao longo do mês a gente sempre fica à disposição no canal do PMO, @ons.org.br, e também à disposição pelas dúvidas que forem enviadas para a Central de Relacionamento com os Agentes e que sejam de nossa responsabilidade. Então, finaliza aqui a apresentação, Thiago, e passo a palavra para você de novo. Obrigada. Obrigado, Diana. Obrigado pela apresentação dos resultados do PMO. Com essa apresentação, a gente finaliza esse nosso segundo bloco de hoje. A gente vai fazer um intervalinho de 5 minutos, na volta a gente responde as perguntas que estiverem pendentes e vamos fazer a leitura da ata para encaminhar para o encerramento da reunião. Muito obrigado a todos, até daqui a pouco. Bom dia a todos novamente. Estamos agora para o nosso terceiro e último bloco do segundo dia de reunião do PMO de abril de 22. A gente vai responder as perguntas que estão aqui no nosso chat. A primeira delas é do nosso colega Lúcio Sunano, do Santander Comercialização. Prezados, bom dia. Estou com uma dúvida na modelagem das HVs de Três Irmãos e Ilha. A previsão não era chegar a 325,4 metros no começo do mês de abril? No relatório de acompanhamento da ANA, já bem próximo desses valores. Obrigado. Vou pedir para a Diana responder a pergunta aqui do Lúcio, por favor, Diana. Bom dia novamente, Thiago. Bom dia, Lúcio. Obrigada primeiramente pela pergunta. Em relação a essa expectativa, né, de recuperação antecipadamente de Ilha Solteira e Três Irmãos, ainda para o final de março, início de abril, isso é uma expectativa da operação, mas aí a gente ainda precisa representar no Decomp, de fato, que está válido no protocolo, que está válido em sistema, que nesse caso é o FSARH. Então, os FSARHs ainda estão válidos, então a gente está representando dessa forma, seguindo a recuperação de acordo com o protocolo que foi acordado. E se a gente atingir essa cota antes desse protocolo de compromisso, aí esses FSARHs vão ter essa validade alterada e daí a gente faz a alteração de acordo com o que tiver válido. Então, se a gente atingir agora no final de março, possivelmente na revisão 2 a gente vai estar com a representação apenas dos 325,4. Lembrando que isso precisa ser decupado certinho, esse ajuste feito no sistema da FSARH, até para a gente ter essa previsibilidade e transparência do que a gente considera um decomp. Então, estando de acordo com o que está declarado lá no sistema, a gente vai considerar. Então, a expectativa é essa, né? Se a gente chegar nessa cota antes, provavelmente a gente vai ter essas atualizações feitas aí no modelo. Obrigada, Lúcio. Obrigado, Diana. A próxima pergunta aqui é do Henrique Quido, da Tempo Energia. Bom dia. Por acaso vocês teriam uma estimativa de geração por fora da ordem de mérito, ou até qual CVU em reais por megawatt-hora irão despachar em abril? Vamos lá, Henrique. Essa decisão do despacho fora da ordem de mérito é deliberada pelo CMSE, o Comitê de Monitoramento do Sistema Elétrico. A próxima reunião do comitê, a reunião ordinária mesmo do comitê, será no dia 6 de abril. Eventualmente, nas reuniões técnicas do CMSE, que ocorrem semanalmente, às sextas-feiras, ou semanalmente, ou a cada 15 dias, mas sempre ocorrem nas sextas-feiras, são antecipadas algumas dessas decisões e tal, mas a gente não, infelizmente, isso não está infelizmente não, isso não está no nosso controle do ONS. A gente apenas apresenta os números para o comitê poder subsidiar a sua decisão, a gente mostra estimativas de como que dado um despacho térmico, em que níveis a gente projeta que vai chegar aos reservatórios, a gente apresenta várias alternativas para o comitê e o
comitê delibera qual vai ser a decisão. Ou seja, a gente definitivamente não tem a decisão de qual vai ser esse despacho térmico e qual vai ser o CVO associado a esse despacho térmico. Por isso que a gente não pode antecipar nenhuma dessa informação, porque justamente ela não está disponível nesse momento. Espero ter ficado claro. Na sequência aqui, tem uma do Lucas Almir dos Santos Fernandes, da Log Energia. Prezados, bom dia. Foi informado que os critérios enunciados nos relatórios quadrimestrais de limites elétricos podem ser alterados ao longo do horizonte, conforme os parâmetros elétricos vão sendo atualizados. Existem documentos publicados que podem informar sobre as atualizações destes critérios? Agradeço desde já. Olha, Lucas, essa informação, ela está disponível com a nossa equipe aqui de estudos elétricos, que estava na reunião de ontem. Depois que recebi sua pergunta, eu encaminhei a pergunta para eles e eles me trouxeram uma sugestão, uma resposta que espero que seja completa para você. Não sendo completa, você fica à vontade para enviar a nós por e-mail, relacionamento.agentes@ons. Vamos lá. A gente não tem informação específica do que foi alterado. Eventualmente, o que é feito? Os próprios relatórios técnicos, aí eu estou falando do relatório tanto quadrimestral quanto dos relatórios mensais, eles trazem alguns comunicados sobre essas atualizações. Normalmente, são várias alterações que vão desencadear um impacto maior lá nos limites elétricos. A gente vai acumulando algumas alterações que vão trazer algum impacto maior. A gente não enumera cada uma delas, mas a gente informa, sim, aquelas que são mais relevantes, que vão influenciar mais ainda os limites. Se você quiser saber de alguma alteração específica e tal, aí você manda um e-mail para a gente, manda um e-mail para esse contato que eu repassei para você anteriormente, e fica à vontade para nos perguntar. Essa pergunta do Lucas era a nossa última pergunta desse PMO, pessoal. Eu vou encerrar aqui o nosso chat de perguntas. Qualquer coisa que vocês tiverem dúvida, podem mandar para o nosso e-mail, que vocês já conhecem. E eu vou fazer agora a leitura da ata do PMO de abril. Com licença, eu vou compartilhar a minha tela. Um segundinho. Só receber a confirmação. Ok, agora vocês conseguem visualizar minha tela. Vou apenas dar um zoom para facilitar aqui a visualização. A ata da reunião do PMO de abril de 22 foi realizada no dia 24 e 25 de março de 2022. A transmissão foi feita online pelo site do ONS em virtude da pandemia do Covid-19. Programa mensal de operação, abril de 22. Como desenvolveu a reunião do dia 24 de março? As seguintes apresentações foram realizadas pela Câmara de Comercialização de Energia Elétrica, CCE, restrições enquadradas na previsibilidade para o cálculo do PLD. Pela Gerência Executiva de Planejamento Energético, PE, os dados de entrada do modelo New Wave para o mês de abril de 22 para a elaboração do PMO do referido mês. Acompanhamento e previsão de carga. A Gerência de Acompanhamento e Previsão de Carga, PEC, iniciou sua apresentação mostrando o resultado de alguns indicadores econômicos cujo comportamento tem impacto sobre a dinâmica da carga. Destacou o desempenho da indústria e dos setores de comércio e serviços. Em seguida, foi apresentado o acompanhamento da carga verificada ao longo dos últimos anos. Para o ano de 2022, foram apresentadas, por subsistemas, as estimativas de fechamento do mês de março com base nos valores verificados nos 21 primeiros dias e mais a previsão para os dias restantes. Além dos valores verificados estimados para o mês em curso, foram apresentados também as respectivas taxas de crescimento em relação ao mês-ano anterior e os principais destaques meteorológicos que vêm impactando o comportamento da carga no período. Finalizando, foram apresentadas as previsões consolidadas por subsistema para os meses de abril e maio de 2022, consolidados no PMO de abril de 2022, sendo as mesmas comparadas com os valores previstos no Plan 2022-2026. Pela Gerência Executiva de Planejamento Elétrico, PL, principais alterações de limites elétricos, PMO, curto prazo, abril de 2022. Pela Gerência Executiva de Programação, PR, pontos de destaque da operação eletroenergética do SIM no mês de março de 2022, os dados de entrada no modelo DECOMP para o mês de abril de 2022, para a elaboração do PMO do mês, acompanhamento do modelo D100 na programação diária. Meteorologia e Hidrologia, 24 de março de 2022. A Gerência de Recursos Hídricos e Meteorologia apresentou a previsão hidrometeorológica e análise das condições climáticas.
O mês de março foi marcado pela influência de um bloqueio atmosférico. Tal fenômeno fez com que a precipitação causada pelo avanço dos sistemas frontais ficasse restrita à região sul do país. Isso fez com que as bacias dos rios Uruguai, Jacuí, Iguaçu, incremental ao HE Itaipu e Paranapanema terminassem o mês com precipitação acima da média. O mesmo fenômeno fez com que as bacias dos rios Grande, Paranapanema, Paraíba do Sul e Alto e Médio São Francisco terminassem o mês com precipitação abaixo da média para o período. As bacias da região norte, por conta do fluxo de umidade causado pela zona de convergência intertropical, apresentaram precipitação acima da média mensal, exceto a bacia do Rio Tocantins, que apresentou precipitação abaixo da média. Ainda por conta do bloqueio atmosférico e do avanço de sistemas frontais, as capitais brasileiras apresentaram valores de temperatura mínima variando entre a média e acima da média histórica. Em relação à temperatura máxima, as capitais apresentaram temperaturas dentro da média, com exceção de Porto Alegre e Curitiba, das capitais da região Sudeste e das capitais da região Nordeste e Belém, que apresentaram temperatura máxima acima da média histórica. A configuração sinótica observada no mês de março desfavoreceu a geração eólica e solar, principalmente nos períodos em que ocorreu a atuação da ZECIT, Zona de Convergência Intertropical, na região Nordeste, e devido ao avanço regular de sistemas frontais. A geração solar, na região Sudeste, não foi impactada, pois durante grande parte do mês houve influência do bloqueio atmosférico, que causou estiagem no Sudeste, favorecendo a geração nessa região. Climatologicamente, os meses de abril, maio e junho são marcados pela transição do período quente e chuvoso para o período frio e seco no centro-sul do Brasil, com diminuição da precipitação na maior parte das bacias do país. A zona de convergência intertropical atua na faixa norte do Nordeste, ocasionando precipitação e perturbação nos ventos, o que diminui a geração eólica dessa área em algumas semanas. O fenômeno Laninha, o resfriamento das águas do Oceano Pacífico Equatorial, segue bem caracterizado, com a atmosfera acoplada ao oceano. A previsão de consenso dos meteorologistas internacionais é de enfraquecimento gradativo do Laninha nos próximos meses. Embora não haja mais indicativo de quando deve ocorrer o final, a partir do trimestre junho, julho e agosto, há igual probabilidade de cerca de 45% de retorno à neutralidade ou de continuidade do fenômeno. A previsão da condição do Enos é um Ninho oscilação sul é baixa nesta época do ano. Dadas as condições atmosféricas atuais e previstas, o indicativo para o próximo trimestre é de maior probabilidade de precipitação entre os terços normal e abaixo da média para as bacias do subsistema sul, e entre os terços normal e acima da média no extremo norte do país. Para as demais áreas do país, a previsibilidade é baixa. Em relação à temperatura, os modelos indicam condição de temperatura próxima do tercio normal para a maior parte do país. Foram apresentados os hidrogramas com a precipitação média verificada e média prevista pelos modelos, bem como as vazões verificadas nos últimos dias e as previsões previstas e as vazões previstas resultantes do modelo SMAP-ONS para a primeira e segunda semanas operativas do mês de abril de 2022. Bacias dos rios Grande, Paranaíba, Tietê, Paranapanema, Iguaçu, Uruguai, Jacuí, Capivari, Itajaiaçu, Paraná, São Francisco Tocantins, Madeira, Teles Pires, Xingu, Paraguai, Doce, Mucuri, Jequitinhonha e Paraguaçu. O ONS também apresentou os resultados dos cenários de vazões de longo prazo obtidos com o modelo SMAP-ONS a partir da utilização da chuva histórica, 2006 a 2021, e da previsão de precipitação do modelo SMWF estendido, 25 de março de 2022. Foi apresentado o desempenho da previsão de vazões do mês de março de 2022 para cada subsistema do SIM, sempre comparando o valor previsto no PMO e revisões com o valor estimado para o fechamento do mês. Posteriormente, foi apresentada a previsão de vazões para o mês de abril de 2022 para todos os subsistemas, sendo detalhada a evolução das vazões nas bacias dos rios Grande, Paranaíba, Paranapanema, Paraná, Iguaçu, Uruguai, São Francisco e Tocantins. Destaca-se na previsão de ENA mensal que o subsistema Sul, 97%, e Norte, 113%, apresentam valores próximos à média histórica, enquanto o subsistema Sudeste, 75%, e Nordeste, 43%, apresentam ENAs abaixo da MLT, que é a média de longo termo. Para o mês de maio de 2022, os cenários gerados foram agregados em 193 aberturas. Para o subsistema Sudeste, 69% dos cenários gerados apresentam ENA entre 70% e 90% da MLT.
Para o Subsistema Sul, os cenários estão bem distribuídos entre todas as faixas, 38,5%, margeando a média, entre 70% e 130% da MLT, 39,2% abaixo de 70% da MLT e 22,2% acima de 130% da MLT. Para o Subsistema Sudeste, 91,1% dos cenários gerados apresentam ENA abaixo de 70% da MLT. Para o Subsistema Norte, 95,9% dos cenários gerados apresentam ENA acima de 90% da MLT. Assuntos gerais. Esse mês a gente fez uma revisão dos assuntos gerais, trazendo apenas os que fossem os assuntos que são mais relevantes de fato para a nossa reunião de hoje, do dia de hoje, e mantendo algumas ações que dependem de algum tratamento ainda, mas fizemos uma revisão de quais de fato ainda estão pendentes. Eu vou fazer a leitura dos assuntos gerais. O representante da Eletrobras informou que a potência contratada pela Eletrobras com Itaipu para o mês de abril de 2022 para o sistema brasileiro é de 10.385 megawatts. As solicitações de intervenções para o mês de abril foram encaminhadas aos agentes através da ata da reunião de coordenação de manutenção para o PMO de abril de 2022. O ONS solicitou aos agentes de geração termoelétrica, por meio da carta CTA-ONS-DLP 0524/2022, de 22 de março de 2022, o envio de informações de disponibilidade de geração das usinas para o ano de 2022. Foi destacado que tais informações devem ser encaminhadas para o endereço prm_manutencão@ons.org.br até o dia 4 de abril de 2022. O representante da Copel reiterou o pedido para que seja incluída na representação dos modelos de otimização o efeito do remanso provocado pelo Rio Iguaçu no canal de fuga de Itaipu. Comentou que essa medida visa aproximar a representação da disponibilidade de geração desta usina com os valores observados na realidade da operação. A coordenação informou que a referida representação já foi solicitada ao Centro de Pesquisa de Energia Elétrica, CEPEL, como melhoria a ser implementada no modelo e que o ONS está aguardando posicionamento do mesmo quanto ao atendimento de solicitação. Não havendo mais nada a tratar, a reunião foi encerrada. Eu queria agradecer a todos a nossa presença aqui, comunicar que até o meio-dia a gente ainda vai receber contribuições para a incorporação da ata. Só vou confirmar uma coisa. Diana, até o meio-dia, até 11h30 a gente vai receber essas contribuições. E geralmente, Thiago, a gente dá meia hora após o fim da reunião para a contribuição. Então, vamos pedir até às 11. Desculpa, pessoal. Então, vamos fazer o seguinte. Agora são 10h22. Vou pedir para vocês enviarem suas contribuições até às 11 horas, para a gente consolidar as contribuições e publicar o tão logo possível. Aí, vou pedir a todos aí até às 11, o prazo limite de 11 horas para envio das contribuições na ata. Acredito que tenha sido uma boa reunião do PMO. Eu agradeço muito a colaboração de todos aqui, tanto das nossas equipes do ONS, quanto dos agentes envolvidos no processo, todas as perguntas. Desejo a todos aí um bom final de semana e contem sempre com a gente. Qualquer dúvida, podem mandar e-mail para nós, podem nos contactar, que a gente está aqui à disposição. Muito obrigado a todos, um abraço. Até o próximo PMO.